Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. A pergunta que não quer calar: você já ouviu falar em transtorno explosivo intermitente ou doença da fúria? E é sobre isso que nós vamos falar agora no quadro Vida em Família com a nossa querida Vanessa Rezende. Vanessinha, depois de um longo e tenebroso inverno, que bom estarmos de volta. Quero lhe cumprimentar. Bom dia, Deus Serginho. abençoe. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, bom dia para o pessoal de casa, né, Serginho? Isso, verdade. Você descansou? Olha, das suas bastante. férias? Agora nós mães, né, que temos filhos pequenos, como eu tenho o Isaac lá em casa de 3 anos, o Davi de 7, você há de convir comigo que a gente descansa mais ou menos, né? Não, porque a gente dá aquela atenção. São 2 anjos, né, Vanessa? lógico. Se não amarrar, até voam. Não é verdade? Mas assim, teve uma pausa e eu confesso que eu fiquei com saudade de você, gente. Saudade de estar aqui ao vivo, entrando aí dentro da sua casa. Então, muito obrigada por estar nos assistindo e que o Vida em Família nessa manhã também possa falar o seu coração através desse assunto tão sério que nós vamos falar hoje, que é o transtorno explosivo intermitente, né, Serginho? Então fala pra gente, eu já estou curiosíssimo sobre isso, visto que ainda sem combinar, eu Verdade. confesso, porque vocês que estão acompanhando de tudo um pouco, alguns dias já venho numa série de devocionais, não mais culpa, não mais medo, não mais rejeição, não mais ansiedade, e hoje foi não mais ira. Então fechando essa 5. E combinou com o tema que a Vanessa nos traz para esse dia. Então, Vanessa, conta pra gente, o que é esse transtorno explosivo intermitente? Na verdade, você que está em casa já ouviu falar, ou quem sabe você recebe esse rótulo de pessoa que tem o pavio curto. E o transtorno, na verdade, é uma doença, gente, e que é diagnosticada pelos médicos e pelos psicólogos. E a causa dele não existe uma causa única. Muitas vezes as pessoas que têm esse transtorno, a medicina fala, Serginho, que elas têm uma falta da serotonina, que é o neurotransmissor responsável pelo humor, e também porque às vezes as pessoas que têm esse transtorno já convivem numa casa onde as pessoas vivem gritando, brigando, se desentendendo, então ela adquire esse comportamento na vida dela. Mas também existem pessoas que têm esse transtorno pela falta da própria serotonina e não convivem num ambiente assim, mas ela mesma acaba trazendo desconforto e muita confusão no ambiente que ela vive por ela ser uma pessoa extremamente explosiva. A pesquisa também mostra que as pessoas que têm esse pavio curto ou esse transtorno, elas podem também ter alguma questão a nível emocional mal resolvida, uma ansiedade muito grande. Então, os médicos, quando vão fazer esse diagnóstico, ele é feito pelos médicos e pelos psicólogos, eles vão trabalhando por hipóteses. Então, eles vão eliminando, por exemplo, uma depressão, vão eliminando um TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Também, se a pessoa tem um transtorno do humor, vão eliminando todos os outros dados até que chega à conclusão que realmente aquela pessoa tem o transtorno explosivo intermitente. Que é essa pessoa que briga, que xinga, que qualquer coisa, a mínima possível, faz com que ela saia do prumo, digamos assim. Agora, Vanessa, eu ali durante a devocional, eu trouxe algumas condições para lidar com essa ira. Né? Agora, por exemplo, a pessoa que ela tem esses ataques explosivos, ela tem essas dificuldades todas, elas as apresentam. Como lidar então, agora eu já falo para a pessoa que vive, como lidar então, você agora sobre o aspecto mais técnico, não é, mais profissional, o que você colocaria para a gente, como lidar com essa raiva? Isso. Eu estava prestando atenção no devocional, Serginho. Na nossa cultura, nós aprendemos que a raiva é uma emoção ruim, negativa. Mas tudo depende de como que você administra. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Jesus, quando ele entrou no templo e as pessoas estavam lá vendendo, negociando dentro da casa de Deus, ele ficou bravo, ele ficou com raiva. O que você vai fazer com a sua raiva? Tudo depende. A Bíblia fala no livro de Efésios, você vai irar, mas você não vai pecar. Então, como usar essa raiva de forma positiva? Eu lembro uma vez
que eu estava atendendo uma moça e ela falou comigo assim, Vanessa, eu tenho uma raiva muito grande de umas pessoas da minha família. Porque quando nós éramos crianças, a nossa família, meu pai e minha mãe, eram os menos desprovidos de condição financeira. A gente era mais pobrezinho. Então, os meus tios diziam pra gente que a gente não ia dar em nada, que a gente não ia romper na vida. E eu ficava com muita raiva. O que ela quis dizer com isso? Que ela ficava ressentida, com um sentimento ruim dentro dela. Então, ela quis provar para ela mesma que ela não seria aquilo, que ela ia lutar, que ela ia vencer. E hoje, essa mulher, ela é realmente uma grande guerreira, ela é uma vencedora. Então, quando a raiva, ela tenta achar espaço na sua alma para fazer de você uma pessoa fracassada, você pode buscar força em Deus, sabe? Em atendimentos, em aconselhamento, em terapia, para você transformar essa coisa ruim em coisa positiva. Acontece que muitas pessoas, ao lidar com a raiva, com essa emoção negativa, elas fazem o que a gente costuma sempre ver, grita, fala coisas que não deve, muitas vezes chegam até mesmo a agredir outras pessoas, a quebrar coisas dentro de casa. Se você percebe que você é uma pessoa muito raivosa, que você perde a paciência com muita facilidade, seu pavio é curto, como que você vai perceber então se isso já está se tornando uma coisa anormal? Durante essa semana, que começa hoje, presta atenção se você vai ficar irado mais de 2 vezes. Sabe? Porque os médicos avaliam dessa forma, dentro de um ano, dentro de uma semana, quantas vezes que você ira. Outra, por que você está ficando nervoso? Imagina assim que às vezes você fica bravo com coisas que não tem necessidade. Por exemplo, você entra num banco. No Brasil, infelizmente, que nós perdemos horas e horas em fila de banco. Tá todo mundo ali. De repente você dá um acesso de raiva, xinga o gerente, briga com as pessoas que estão na fila, tenta quebrar alguma coisa dentro daquele espaço. Então a sua raiva, ela é desproporcional ao fato que está no externo ao seu redor. Você precisa de avaliar quantas vezes isso acontece, qual que é a sua reação. E outra, muitas vezes a reação, Serginho, a pessoa não está premeditando. Ela fica brava e explode, depois ela até se arrepende, porque ela não dá conta de conter o seu impulso. Então, para você não ficar brigando, foi a sua pergunta, como lidar com essa raiva, é você se conhecer e entender quais são os seus pontos fracos, o que realmente tem deixado você fora do seu limite de emoção, fazendo com que você tenha atitudes que depois você vai se arrepender e buscar ajuda e procurar manter a calma. A gente tem que pensar antes de agir, porque às vezes as pessoas ficam nervosas, Serginho, fala coisas que não deve, gestos, atitudes que depois vai se arrepender. Então pensa, conta até 100, de trás para frente, de frente para trás, raciocina, sabe? Deus te deu um cérebro para você pensar antes de falar, sabe? Seja tardio no falar e rápido no seu pensar. E muitas vezes, mesmo recebendo dicas, você não está dando conta do seu impulso, eu acho que é interessante você buscar ajuda médica, fazer uma terapia, porque pode ser algo que está além do seu controle emocional. Vanessa, durante a terapia emocional, né, eu falei sobre algumas consequências da ira, né, e agora você traz a palavra sobre esse transtorno. E eu disse lá que a ira, ela causa um problema no sentido de dificultar o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Uhum. É bom saber que a ira, nesse caso aí, quando ela já se torna algo ruim, ela se torna também como um efeito bumerangue. Não é? Ela vai lá, mas ela volta. Isso nos prejudica bastante. Sobre esses malefícios aí, essas questões prejudiciais, Vanessa, o que você coloca para a gente, você classifica para a gente como prejuízo dessa pessoa também? Por isso, gente, que é transtorno. Quando você fala assim, transtorno explosivo intermitente, é porque causa um transtorno na sua vida. Então, se você ira e você peca porque se torna um pecado, você briga, discute, faz gestos que não deveria te fazer e perde o controle da situação, você vai ficar mal com você mesmo. Porque depois você vai se arrepender, vai ficar envergonhado, você causa problemas no seu trabalho, com a sua família. Imagina você que é uma mulher, um homem, que está sempre com o pavio curto. Olha o mal que você causa no relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo. As palavras duras que saem da sua boca, que ferem a alma das pessoas, com os seus filhos, no ambiente de trabalho. Por que é um transtorno? Porque todas as áreas da sua vida começam a ficar transtornadas. E isso causa, tanto na pessoa que age assim, como naquela que recebe as suas palavras, as suas atitudes, um sentimento muito grande de insatisfação e de tristeza. Então, realmente causa mal. Por isso que a palavra de Deus fala,
para você vai irar, que é uma emoção que realmente nós seres humanos somos propensos a ela, mas para você não pecar. E para você não pecar, você precisa de estar cheia do Espírito Santo de Deus. Existem aquelas pessoas que são sanguíneas, coléricas, né, Serginho? Que o paviozinho delas tem a tendência a ser mais São curto. mais impetuosos, Eu né? sou uma pessoa sanguínea, eu confesso para vocês. E o sanguíneo, ele tem um paviozinho um pouco mais E eu? curto. E Que você? você acha? Eu acho que você é um sanguíniozinho, Serginho. Eu acho que eu sou meio melancólico. Não. Fleumático. Não. E o sanguíneo, ele tem a paciência mais curta, mas quando o Espírito Santo de Deus, ele se move em nós, ele nos capacita a calar, a saber a hora certa de falar. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta no meu Face, que eu postei lá para a pessoa ficar em silêncio em momentos de conflito. Uma pessoa falou assim, mas eu vou ficar sempre calado? Não é ficar sempre calado, é você ter um tempo de pensar e repensar, para você não revidar na hora que aquele problema está acontecendo, você raciocina e o Espírito Santo que se move em você, ele vai te ensinar a ter a melhor atitude possível. Porque pessoas que convivem com outras que têm o pavio curto, se você não for blindado pelo Espírito Santo e se deixar ser contaminado pelaquela atitude tão difícil da outra, esse relacionamento tem grande capacidade de não dar certo. E eu penso também, Vanessa, que ouvindo você falar, quando você diz, olha, esse transtorno ele é diagnosticado por psicólogos, psiquiatras, que diagnosticam esse transtorno. Ponto. Ok, é bênção, é ajuda. Agora, o problema é quando a pessoa ela vive isso e ela é rotulada assim. Aquela pessoa iracunda, chata, aquelas pessoas, como eu disse, de um espírito crítico, sempre você vê a negatividade na vida daquela pessoa, isso é complicado. E a palavra de Deus também, lá em Provérbios, eu vou lembrar aqui, vou falar para vocês, nos fala também, Vanessa, sobre a questão de não nos associarmos a essas pessoas iracundas, para que a gente não fique igual, porque é algo também que é um padrão também comportamental que pode ser nos influenciar ou influenciar. Mas fica imaginando, Serginho, uma mulher ou um homem que esteja nos assistindo, que você convive com um homem iracundo, uma mulher iracunda. Você não vai separar. Aí você já se associou a essa pessoa. Provérbios 22, 24 e 25 nos fala sobre nos associar com essas pessoas, que isso pode ser até contagioso, vamos dizer assim. Mas imagine então uma pessoa que é casada com alguém assim, e você já está associado. O que você vai fazer agora? Buscar mesmo uma força em Deus, graça no Espírito Santo. Muitas vezes vale você mesmo buscar um apoio, uma terapia, um aconselhamento pastoral, para você aprender a lidar com essa pessoa. Porque o seu marido é iracundo e você vai até ele como uma mulher iracunda também, vai dar só problema, gente. Isso que eu estou querendo dizer aqui nessa manhã, entendeu, Serginho? Entendi, e o pessoal de casa está entendendo também. Isso nos deixa muito felizes porque, conforme a nossa oração, assim, de levar, né, esses conteúdos de uma forma também tão clara, de uma maneira inteligível ao nosso telespectador, Vanessa, nós recebemos aqui um WhatsApp aqui agora de uma querida que não se identifica. Ela diz, bom dia, nossa, não sabia que isso era uma doença, sou assim constantemente em casa, meu Deus. Então, olha só, estão chegando essas participações que identificam com isso. Então é importante estar atento, como a Vanessa diz, e eu também disse lá, identificar, se necessário você vai procurar uma ajuda profissional, não é? Aqui está a Vanessa que é psicopedagoga, você pode procurar um psicólogo, um psiquiatra, talvez até o seu líder, seu pastor, para te ajudar. E aí vem a pergunta, sabe de onde você está sendo assistida, Vanessa? De onde, Serginho? De Coroatá, no Maranhão. Olha que bênção, Olha beijo que pro pessoal lindo, do Maranhão, de Coroatá, que privilégio. Deus bênção abençoe, pura. gente, obrigada. E eu vou te fazer essa pergunta aqui do nosso Henrique, lá de Coroatá, do Maranhão. Qual é o tratamento, Vanessa, para essa doença? Henrique, se você percebe no seu comportamento, característica de pessoa que tem esse pavio curto... Peraí, só uma pausa aqui, Vanessa. Que também é uma mesma pergunta, né? Assim, está dentro disso, mas só para citar aqui a nossa telespectadora, e ela diz assim, o que fazer quando pai e filho são irados e não são cristãos? Então vamos para o Henrique primeiro, depois você me fala essa novamente. Primeiro, Henrique, ele perguntou, Serginho... O tratamento. Como que é o tratamento? Henrique, muito obrigado pela sua pergunta. As pessoas, os médicos, né, e os psicólogos são os dois profissionais responsáveis por fazer esse diagnóstico. Se você percebe em você uma característica constante de impulsividade, que você não dá conta de controlar sua raiva, sua emoção, porque não dá conta mesmo, a pessoa não faz por mal, ela não fica premeditando, porque agora eu vou brigar com você, agora eu vou te xingar, é uma coisa que
explode, seu coração bate acelerado, sua mão, seu corpo formiga. Quando você vê, um escape que você tem é brigar, e xingar e quebrar tudo. É uma coisa no impulso. Você vai buscar ajuda médica, o psiquiatra vai fazer essa avaliação. Eu já disse no início do quadro, ele vai eliminar outros transtornos, porque tem pessoas que são hiperativas, são impulsivas, tem o transtorno do humor. Ele precisa eliminar outros dados para chegar realmente à conclusão que você tem esse transtorno. E ele vai passar então uma medicação, né? E vai também te encaminhar para uma terapia, porque principalmente a terapia cognitivo comportamental é a mais indicada para esse tipo de caso, porque vai ensinar você a remodelar o seu comportamento. Vanessa, deixe-me dar uma adenda aqui. A outra foi a querida, disse que o marido e o filho, eles são iracundos e não são cristãos. Aí eu, então, já vou fazer essa última pergunta aqui, Vanessa, para você. Como lidar, então, com essa situação em família, já tomando esse exemplo aí dessa querida? Quando a nossa amiga manda essa pergunta falando do filho... O código de área é 21, então é Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro. Mais uma vez, obrigada, gente. As pessoas que estão brigando, elas têm que reconhecer que elas estão com um problema. Se eu sou mãe e meu marido desentende com meu filho, eu vou ficar muito atordoada no meio dessa situação e eu creio que Deus pode te usar para conversar com seu marido e com seu filho separadamente e você ser um canal de bênção dentro da sua casa. Mas ele, o marido e o filho, precisam de realmente querer consertar essa situação. Como eu trabalho com atendimento sistêmico com a família, eu, como especialista nessa área, eu digo assim, quando a família vivencia uma situação de muito conflito e os membros não conseguem resolver entre eles mesmos, é muito importante fazer uma terapia e buscar ajuda, sabe? Todas as pessoas passam por dificuldades dentro da casa delas, não existe uma família perfeita, mas existe uma família que reconhece que precisa de ajuda. Então, se a dificuldade está grande demais, você busca um psicólogo para fazer uma boa de uma terapia. Se você é uma pessoa que teme ao Senhor, está dentro de uma igreja evangélica, busca o seu pastor, ele pode muito interferir e te ajudar nessas dificuldades que vocês têm vivenciado. Mas o mais importante dentro da nossa casa é a gente ter tempo em família, tempo de qualidade. Aqui no quadro Vida e Família nós sempre falamos sobre isso, você dedicar tempo para sua família, você amar, porque o amor nos faz perdoar, sabe? Saber a hora de falar, saber a hora de calar, saber falar com sabedoria e estar sempre disposto a perdoar, porque isso é que nos faz viver a cada dia em unidade, é o amor e é o perdão. Vanessa, e aqui tem uma pessoa que está meio chateada aqui com a gente, eu não vou falar mesmo, irada. Serginho? Porque a pessoa, essa querida irmã, ela nos escreve, eu por minha conta vou preservar aqui o nome dela, ela nos escreve de Curitiba e ela está pedindo oração pela sua libertação do vício do cigarro e oração pelo seu filho em todas as áreas da vida dele, não é? E aí ela pede para a gente respondê-la aqui. Aí eu vou mais uma vez orientar você, querido telespectador, exatamente sobre isso. O nosso WhatsApp é para esse bate-volta rápido, esse ping-pong aqui entre vocês e nós e os nossos convidados aqui. Então as respostas, elas são dadas de acordo com o assunto do programa. Não é? Agora nós estamos falando sobre a ira. Aí a irmã está pedindo sobre a libertação do cigarro. Aquilo que nós podemos fazer aqui é orar abençoando, ministrando a libertação. Mas antes, primeiro, você tem que tomar essa decisão de jogar sua carteira de cigarro fora, buscar talvez um auxílio profissional também, porque pode ser necessário, porque como falando de produtos químicos que são inalados ali, são aspirados, naturalmente seu corpo age em função disso. Talvez você vai precisar, mais do que ou também uma libertação, pode ser definitiva e objetiva do Senhor, de um milagre, você precisa de um acompanhamento também profissional, ok? Deus abençoe. Agora, Vanessinha, o pessoal está dizendo aqui, olha, eu sofro muito com isso, isso parece ser mais forte do que eu. Isso, E quando a pessoa pensa assim, exatamente, olha, eu vivo assim e isso é mais forte do que eu. Como o nosso querido pastor Márcio fala, gente, tudo vai valer da sua escolha. Se você hoje está sendo abençoado com esse assunto no quadro Vida e Família, que é através do De Tudo Um Pouco, e você percebe que você tem essa dificuldade, que é algo que está além da sua vontade, você não quer gritar, mas você grita. Você não quer bater em alguém, você bate, é um impulso que você não consegue controlar, você precisa de buscar ajuda profissional. Tem gente que fala assim, eu vou orar e Jesus vai me curar. Realmente, Deus, ele cura, sim. Só que nós somos corpo, alma e espírito. E Deus colocou profissionais à nossa disposição. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Você concorda, Serginho? Com toda certeza. Se você pode buscar um médico, buscar um profissional da área da saúde, um psicólogo, para te ouvir, te ajudar,
Deus vai mover colocando profissional na sua vida. Busque ajuda que você vai ver assim, o tanto que isso vai melhorar na sua vida. Olha só, chega também uma outra participação e diz: estou acompanhando de tudo um pouco, agora estou aprendendo muito sobre a doença da fúria. Como lidar com os filhos que por coisas simples tornam uma tempestade? Serginho, é uma pergunta assim que requer vale uma proximidade, resposta, né? Mas muitas vezes, assim, como eu trabalho com criança, com família, eu percebo que nós pais, infelizmente, temos cometido algumas falhas no sentido assim de dar tudo para o filho o tempo todo. E aí o filho não aprende a esperar e ele acaba achando que é fácil mesmo você dar tudo que ele está pedindo. E às vezes não é só questão de um bem material. É o menino que está tomando banho, mãe, me dá a toalha, você vai lá, corre e entrega para ele. Então toda hora que ele te chama, você está sempre muito disponível. Então esse filho ele não aprende a esperar. E nós vivemos numa sociedade que é muito rápida, né? Tudo muito rápido e as pessoas não estão aprendendo a esperar para nada. Então se você tem um filho que não está conseguindo se acalmar e esperar, você, mãe, aí é a melhor professora para começar a treiná-lo. Faça com que ele espere. E na hora da explosão, a disciplina também é um dos melhores tratamentos, né, Maria? Isso, o filho precisa ser corrigido. Quem ama, educa, quem ama, corrige. Então, você, mamãe, você, papai, se você percebe essa característica no seu filho, chame para conversar, explique o que está acontecendo, como você está percebendo essa conduta dele, corrija. E essa correção não quer dizer você sempre usar a vara. A correção da conversa mesmo, da disciplina, sabe? De tirar, às vezes, alguma coisa dessa criança para ela aprender que as coisas não funcionam da forma como ela quer. Converse com seu filho, eduque com amor e você vai perceber assim, que muitas vezes o diálogo ele está todo comprometido na atenção. Às vezes o seu filho está te pedindo algo, mas ele quer a sua presença. Experimente fazer isso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.